Então me pediram para falar um pouquinho sobre, né, a abordagem humanista existencial para os alunos da disciplina de História da Psicologia. Então, assim, para, né, começar, assim, acho que é importante contextualizar que o que a gente chama de abordagem humanista existencial ou até de abordagem fenomenológica existencial não seria uma abordagem psicoterápica, né? Então não é uma sistematização que a gente tem para se trabalhar com psicoterapia especificamente, ainda que traga ali raízes que vão permitir ali como que um guarda-chuva de abordagens que possuem como fundamento, né, o humanismo, a fenomenologia e o existencialismo. Então, se a gente for pensar nessas raízes, a gente vai perceber que muitas delas surgem a partir de críticas, né? Então, a fenomenologia, por exemplo, vai ser uma crítica num nível epistemológico, né, que vai falar sobre as bases possíveis para a constituição da ciência, e ela vai criticar algumas correntes que existiam na época, como o psicologismo e também o naturalismo, né? E propondo então que as coisas não se dão de um modo separado, né? Nem tudo é consciência, nem tudo é mundo, né? Mas as coisas vão se dar sempre num entrelaçamento entre consciência e objeto, sujeito e mundo, né? Então disso vão decorrer diversas propostas ali de método, e esse método e essa epistemologia vão ser conservadas ali quando se criam as correntes ditas humanistas existenciais ou fenomenológicos existenciais. O humanismo também é um movimento, né, que se dá de uma maneira muito mais ampla do que somente na psicologia, mas que vai existir também na psicologia por volta da década de 40. E ela surge de uma crítica às abordagens que já existiam na época, né? Então são críticas tanto à psicanálise, e aí se critica, por exemplo, uma relação vertical que se percebia entre analista e paciente. Até por isso, Rogers, por exemplo, usa o termo cliente, não paciente, para romper com uma ideia de passividade desse sujeito. Existem outras críticas também que são feitas, né, pela psicanálise que é realizada naquele contexto, né? Acho que é importante dizer que a psicanálise também já absorveu muitas dessas críticas, e a psicanálise que é realizada hoje é diferente da psicanálise que se realizava naquele contexto. Também existiam muitas críticas ao behaviorismo, que era visto por esse movimento como algo muito mecanicista, né? E aí haveria uma desvalorização do ser humano, né? Porque não haveria essa percepção da singularidade de cada homem, de cada sujeito. Então elas vão trazendo diversas críticas, né? E vão de algum modo se alinhando, né? Então o movimento humanista acaba absorvendo muito das questões que são pensadas pelos filósofos existencialistas e também pela fenomenologia ali desenvolvida por Russell e pelos outros que vieram depois dele, né? E juntas criaram ali, digamos que como que raízes e um tronco ali comum, dos quais vão ser originadas diversas abordagens, como o psicodrama, abordagem centrada na pessoa, gestalt terapia, logoterapia, né? Que seriam essas as abordagens que a gente trabalha aqui na Unidom Bosco, né? E aí cada uma delas também vai trazer alguns pontos de convergência, mas também divergência, né? Então, aí sim, são abordagens psicoterápicas, e aí cada uma com uma perspectiva ali bem particular, ainda que com raízes comuns. Então, é bastante coisa para se exprimir em um vídeo tão curto, assim, mas talvez ajude a contextualizar um pouquinho de onde surgem essas abordagens e algumas das críticas que fundamentam, então, essas novas abordagens da psicologia.